Atenção, este é um vídeo meramente informativo e a linguagem que nós usaremos aqui é meramente jornalística e acadêmica, para que a gente possa passar um conteúdo o mais neutro possível. Então, esse é um vídeo, mais uma vez, reforçando, de caráter jornalístico e com a linguagem mais acadêmica, tá ok? O anticristo. O próprio nome em si já é mais do que suficiente para estimular ali o pavor nos corações de todos os cristãos devotos, bem como de outros. É um nome que sempre esteve conectado ao negativo, ao malicioso e ao fundamentalmente anticristão. E de fato, o anticristo é uma entidade raramente mencionada, mas muito malévola da Bíblia cristã. Mas o conceito de uma entidade maligna primordial e abrangente que ameaça Cristo e seu rebanho completamente devoto e toda a humanidade sempre esteve presente por muito tempo, mais tempo que as pessoas possam imaginar. Portador do Armagedon, arauto do dia da desgraça, um mal sem medida, um ele, ela, aquilo ou algo totalmente diferente. O anticristo é um conceito complexo. Para os adeptos do cristianismo, esta figura é profetizada para enganar o povo devoto, vindo no lugar de Cristo para fazer o mal, até que o verdadeiro Cristo reapareça na segunda vinda. Mas há mais nesta ideia do que os olhos podem ver? O que é exatamente esse conceito de anticristo? Em toda a Bíblia, o termo anticristo é mencionado apenas 5 vezes, surpreendentemente, e todas elas na primeira e segunda epístolas do apóstolo João. No entanto, um nome semelhante, mas não o mesmo, aparece em alguns dos evangelhos, principalmente de Mateus e Marcos. Pseudocristos, ou seja, falso Cristo. Aqui, o termo se relaciona com os chamados falsos profetas, que viriam entre os discípulos de Cristo, realizando muitas maravilhas e milagres para enganar o bom rebanho. Nas epístolas de João, um dos versos cruciais descreve o anticristo não como uma pessoa ou uma entidade, mas sim como uma infinidade deles ou um conjunto deles. Talvez o que significa que o anticristo é um conceito universal que pertencem a muitas pessoas com o mesmo sentido mal intencionado, ou seja, uma pessoa má é, de certa forma, uma anticristo. Este versículo nos diz: filhinhos, é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, até agora muitos se tornaram anticristo, pelo que sabemos que é a última hora. Está escrita em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18. Mais uma vez, no capítulo 1 de 1 João, vemos a menção de muitos enganadores que são, por serem inimigos de Cristo, anticristos. Presta atenção. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer pessoa é o enganador e o anticristo. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Em busca do anticristo, naturalmente precisamos olhar para os primórdios da igreja cristã e seus primeiros teólogos e anciãos. Um deles foi Policarpo, um seguidor de João, o apóstolo, e um dos primeiros bispos cristãos que foi martirizado por ser queimado na fogueira e esfaqueado em 155 d.C. pelos romanos. Ele foi um dos primeiros a usar o termo anticristo fora da Bíblia ao se dirigir aos seus discípulos entre os filipianos, dizendo que todos aqueles que pregavam falsas doutrinas e negavam o nome de Jesus Cristo, o Senhor, eram anticristos. Mais uma vez, podemos ver que não é uma única pessoa que ele fala, mas de muitas.
Mas, conforme a história lentamente se desenrola, o conceito do anticristo mudou de um único ser fundamentalmente mal para um grupo de malfeitores e falsos profetas. Da mesma forma, vários teólogos cristãos, monges, questionadores e bispos muitas vezes acreditavam que os eventos históricos cruciais durante suas vidas anunciaram a vinda do anticristo. Aqui devemos lembrar que ao longo da história, o mundo viu alguns eventos imensos se desenrolarem que abalaram e mudaram o planeta inteiro e custaram muitas vidas também. Seria bastante razoável para um cristão devoto acreditar que tais eventos são o fim dos dias. Isso do ponto de vista histórico, acadêmico e antropológico. Um grande exemplo disso é a queda do Império Romano Ocidental, um importante ponto de viagem histórico. Um notável teólogo cristão primitivo, Tertuliano, considerou esse evento como a abertura do caminho para o anticristo. Mas o contemporâneo de Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos mais importantes, Hipólito de Roma, pensava que o anticristo era uma figura de uma das tribos de Israel, a tribo de Dan. Ele argumentou que essa pessoa ou entidade reconstruiria o terceiro templo judeu e no monte do templo de Jerusalém iria governar por lá. Algumas outras interpretações e perguntas de teólogos importantes enfatizaram o conceito do anticristo como uma necessidade de dentro da profecia bíblica para explicar certas coisas. São Jerônimo disse o seguinte: a menos que o Império Romano primeiro seja desolado e o anticristo proceda, Cristo não virá. Curiosamente, uma das principais obras sobre o anticristo veio vários séculos depois, no início da Idade Média, inclusive. A abadia de Montierder, eu não sei falar francês, então vocês me perdoem a péssima pronúncia, que primeiro lançou uma luz importante sobre o conceito do anticristo. Seu nome era Adsum de Montierder. Não sei falar francês, não consigo pronunciar corretamente, me perdoe. E uma de suas principais obras literárias foi chamado de Ortu et Tempore Antichristi. Sua obra se tornou a mais influente escrita relacionada ao anticristo em todo o mundo medieval e foi copiada várias vezes, tornando-se uma enorme influência na igreja naquela época. Mas com o início da Idade Média, à medida que a igreja cristã católica ganhava mais poder, prestígio e influência na política mundial, o anticristo se tornou um conceito vagamente difundido, frequentemente utilizado para fins de intriga, calúnia e propaganda enganosa até. Assim, Arnulf acusou o Papa da época de ser o anticristo. Ele o conectou com o anticristo da Bíblia, dizendo que ele é o anticristo sentado no templo de Deus e se mostrando como Deus. Wilbert, que era arcebispo de Ravenna e mais tarde se tornou Papa Clemente III, foi acusado por seu rival, o Papa Gregório VII, de ser o anticristo, principalmente por causa de suas rixas. Provavelmente, o maior foco do conceito do anticristo veio durante o famoso período da Reforma Protestante, quando os reformadores importantes como Martinho Lutero, meu xará, John Wycliffe, Thomas Calvino, enfatizaram sua visão de que o Papa era o verdadeiro anticristo. Durante sua reforma, eles acreditaram que a igreja cristã primitiva havia sido conduzida à chamada Grande Apostasia com o surgimento do papado, que constituía os falsos profetas da Bíblia. Esta foi uma visão um tanto metafórica. Martinho Lutero afirmou que o próprio papado era o anticristo porque era uma instituição oposta a Cristo.
Essa ideia foi promovida e bastante divulgada pelos chamados Centuriadores de Magdeburgo, um grupo de estudiosos e seguidores fiéis de Martinho Lutero, que escreveram, juntos os séculos de Magdeburgo, uma história eclesiástica de 2 volumes que desacreditou totalmente o Papa e o Papado. Depois que o livro se tornou amplamente lido, o público protestante em geral acreditou que o Papa era de fato o anticristo. As reformas e o surgimento do cristianismo protestante levaram a vários movimentos ramificados diferentes, como os presbiterianos, metodistas, calvinistas, batistas, anabatistas, entre outros. John Wesley, um teólogo inglês que levou ao surgimento do metodismo, escreveu ali em suas explicativas sobre o Novo Testamento que toda a sucessão de papas, desde Gregório VII, são sem dúvida anticristos. Deve-se considerar as políticas progressistas e liberais infinitas da Igreja Católica ao longo dos tempos, o imenso acúmulo de riquezas, a instigação de guerras, abundância e esplendor e todas as formas de pecado que vão contra os ensinamentos do verdadeiro cristianismo, para entender exatamente por que o papado era visto como o verdadeiro anticristo por muitos cristãos protestantes naquela época. É curioso notar que o anticristo aparece não apenas no cristianismo, mas também cruza outras religiões muito importantes. O Messias enganador, em árabe chamado Al-Mashi, também é um conceito crucial na crença islâmica, muito semelhante ao anticristo do cristianismo. No entanto, não é mencionado no livro sagrado islâmico, o Alcorão, mas sim no Hadith. Nesses escritos, disse que o falso profeta apareceu no Oriente, enganando os crentes ali da religião islâmica, fazendo milagres e curas como Jesus, mas secretamente auxiliado pelos demônios. Lembre-se de que Jesus também aparece como uma figura-chave no Alcorão. Ele é chamado de Isa ibn Maryam, que significa Jesus, filho de Maria. Está no Alcorão como o penúltimo profeta e Messias de Alá. O Hadith prossegue ali dizendo que o anticristo seria seguido por um poder judaico extremo. No entanto, Jesus foi profetizado para ressuscitar, derrotando o anticristo nos portões ali de Al-Lud, hoje Lod, uma cidade fora de Tel Aviv, em Israel. A maioria das representações do anticristo ao longo dos tempos não eram de alguma criatura diabólica e maliciosa. Pelo contrário, era de um homem benevolente que secretamente engana e mina os verdadeiros seguidores de Cristo. Portanto, frequentemente, vemos reis benevolentes ricamente vestidos em ilustrações medievais representadas como o anticristo. O próprio conceito de falso Messias ditou que os crentes cristãos descrevessem seus oponentes como anticristo, dando a todos e a todo esse conceito uma espécie de etiqueta usada ao longo dos séculos. O conceito de anticristo também foi usado nos tempos modernos, frequentemente como um tema ou personagem em livros, também em músicas e filmes. É um tema muito recorrente ali no black metal, onde frequentemente é conceituado de várias formas, das quais alguns enfatizam um ponto de vista diferente sobre todo o assunto do anticristo. Existe um filme da década de 70 que falou sobre esse assunto, e que ficou bastante conhecido entre estudiosos da Bíblia, entre cristãos da época. O filme foi lançado em 1976, que segue a história de um garoto estranho, Damien Thorn, que é, na verdade, o anticristo profetizado. De certa forma, essa forma de entretenimento serviu para promover a ideia do anticristo, mantendo-a firmemente cimentada nas crenças religiosas e culturais. O mundo do século XXI, em muitos aspectos, ainda é bastante pagão, mesmo sob o disfarce da cruz. O verdadeiro cristianismo, eu acredito que foi praticado pelos primeiros cristãos.
O que a gente tenta fazer hoje é, como eu disse, uma tentativa. O mundo de hoje está repleto de falsos profetas, líderes de seitas, pregadores enganosos, alguns evangelistas oportunistas e verdadeiros anticristos, mas não da forma verdadeira. Aqueles anticristos mencionados pelo apóstolo João em uma das suas epístolas. Olhando por esse ângulo, percebemos que os anticristos estão aqui agora, andando entre nós, e nem mesmo escondendo sua falsidade e maldade. Basta olhar para muitos pastores milionários e pregadores do Evangelho, ou que se dizem pregadores do Evangelho, que você vai ter uma noção bastante clara de que se aquilo não for o espírito do anticristo, eu não sei mais o que é. É claro que aqui agora foi uma opinião pessoal, baseada em fatos, pois quem usa a fé alheia para criar riquezas, ao meu ver, coisa boa não é. No entanto, o anticristo continua sendo uma das pedras angulares da crença religiosa cristã, um conceito crucial diretamente conectado com a profecia da segunda vinda de Jesus. Ao longo dos tempos, o nome adquiriu uma espécie de papel universal, sendo atribuído a qualquer coisa ou pessoa maligna. Quer você acredite nisso ou não, quer seja um religioso ou irreligioso, ainda assim pode despertar em sua mente a seguinte pergunta: será que isso é verdade? Deixo aí o espaço aberto a todos vocês que queiram dialogar sobre o tema aí nos comentários, tá bom? Para quem gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva para acompanhar os nossos vídeos e compartilhe, tá? Esses assuntos sobre escatologia eu trato muito no canal O Documentarista, de uma maneira, como podemos dizer assim, mais militante, entre aspas, ainda me apegando toda a ética jornalística e de comunicação, tá ok? Mas aqui é um canal mais jornalístico, mais imparcial, propriamente dito. E o intuito é trazer conhecimento a todos que se fizerem presentes, e assim a gente tenta usar uma linguagem que possa ser mais universal a todos que desejam dialogar e aprender mais sobre esses assuntos. No mais, agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom.